Conforme prometido, aqui estou postando algo sobre uma das vertentes cristãs antes da reforma, os valdenses. Alguns grupos de cristãos se opuseram ao caminho que a Igreja Católica tomava. E um desses grupos foi o dos valdenses. Fundado por um mercador francês que estava descontente com a igreja medieval. Certo dia, Valdo ouviu um trovador viajante cantar sobre um jovem rico que deixara a família e anos mais tarde voltou para casa. Mas estava tão mal vestido e desnutrido que sua família não conseguiu reconhecê-lo. Somente no leito de morte revelou sua verdadeira identidade. Ele viveu entre os pobres e enfrentou a morte alegremente, feliz por se encontrar com Deus, que sorria para os menos favorecidos. Profundamente tocado pela história, Valdo agiu rapidamente. Separou uma quantia de dinheiro suficiente para a esposa, colocou as duas filhas em um convento e doou o restante das posses aos pobres. Contratou 2 sacerdotes para traduzir a Bíblia para o francês e começou a memorizar longas passagens bíblicas. A seguir, saiu para ensinar sobre Cristo ao povo. Embora os monges e as freiras pregassem e ensinassem a pobreza e a autoabnegação, a despeito muitas vezes de sua incapacidade de manter esses votos, a igreja viu isso como algo que apenas eles precisavam praticar. Poucos esperavam que a pessoa comum vivesse uma vida religiosa profunda. Valdo e seus seguidores, que chamavam a si mesmos pobres de Leão, acreditavam que Jesus queria que seus ensinamentos fossem colocados em prática por todas as pessoas. Saindo de 2 em 2, os valdenses visitavam os mercados, falavam com as pessoas e lhes ensinava o Novo Testamento. O contraste entre a igreja e esses pregadores ficou bem aparente para o arcebispo de Leão. Ele ordenou que parassem de fazer aquilo. Valdo citou então o apóstolo Pedro. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E, portanto, dali por diante ele passou a ser conhecido como Pedro Valdo. Embora o arcebispo tivesse excomungado Valdo, isso não impediu nem tampouco o movimento que mantinha seu nome de prosseguir em suas atividades. Os valdenses apelaram ao Papa Alexandre, e embora estivesse ocupado com o Concílio de Latrão, em 1179, aqueles homens que caminhavam de 2 em 2, descalços, vestidos com roupas simples e que não possuíam nada e mantinham todas as coisas em comum como os apóstolos, impressionaram o Papa. Contudo, pelo fato de serem leigos, o Papa não podia permitir que pregassem sem a aprovação de um bispo, algo que dificilmente conseguiria. Fundamentados nas palavras de Atos dos Apóstolos, Valdo e seus seguidores continuaram a pregar e acabaram por ser excomungados pelo Papa Lúcio II em 1184. Os valdenses não ensinavam heresias, a despeito das afirmações que a igreja fez contra eles. Eram ortodoxos, mas pelo fato de estarem fora da estrutura da igreja. Os seguidores de Valdo
não puderam obter a aprovação da hierarquia eclesiástica. Na Idade Média, para os clérigos, qualquer pessoa que estivesse fora da igreja era considerada herege. Então, muitos cristãos franceses e italianos, desanimados com a igreja que havia se mundanizado, voltaram-se para os valdenses, que ensinavam o sacerdócio de todos os crentes. Eles rejeitavam relíquias, as peregrinações e as parafernálias, como a água benta, a vestimenta dos clérigos, os dias santos e outros dias de festa, assim como o purgatório. Para eles, a comunhão não precisaria ser celebrada todos os domingos. Os pregadores valdenses falavam diretamente às pessoas e liam a Bíblia para eles em sua própria língua. Em 1207, o Papa Inocêncio se dispôs a receber os valdenses de volta se eles se submetessem às autoridades da Igreja Católica. Muitos retornaram, mas outros não. E em 1214, o Papa os condenou como hereges e pediu a sua supressão. A Inquisição fez o melhor que pôde para eliminá-los. Apesar disso tudo, os valdenses prosseguiram. Eles se espalharam por toda a Europa. Quando houve a reforma, foram calorosamente recebidos pela maioria dos protestantes. São uma lembrança viva de que, a despeito dos momentos obscuros da história da Igreja, novos movimentos para corrigir a direção sempre surgiram dentro dela mesma. Aqui no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e mais para o lado paraguaio, focos de valdenses, menonitas, luteranos. É só pesquisar. Espero ter contribuído de alguma forma com o que foi colocado aqui. E devo estar postando sobre novas vertentes. Assim espero. Até mais.